Boa tarde. Gostaria de cumprimentar na pessoa da senadora Leila Barros, todos os parlamentares aqui presentes e presentes virtualmente, cumprimentar todos os colegas de mesa, Dr. Douglas, Dr. Lanfredi, Dr. André Garcia. É uma honra poder dividir esse espaço de fala com as suas senhorias. E, se me permitir, senador, até a partir da fala inicial feita pela senhora, até abro, então, essa exposição, destacando a importância do momento histórico que nós estamos vivendo em relação aos direitos, às garantias fundamentais, aos direitos humanos. É um momento desafiador para a humanidade, ouso dizer, para além de ser desafiador para nós que tradicionalmente lidamos com essa questão, né? Atuando na defesa dos direitos humanos, no enfrentamento ao racismo estrutural no nosso país. Nós temos uma trajetória desde a colonização, que é uma trajetória muito difícil, árdua, de lutas para conseguirmos o mínimo existencial para a defesa da nossa dignidade. Então, nessa trajetória, nós temos, pela nossa ancestralidade, uma experiência grande em lidar com situações desafiadoras. Mas ouso dizer, senadora, que nós estamos em nível global diante dos maiores desafios da nossa geração. Porque no campo dos direitos e das garantias fundamentais, nós estamos sitiados em torno de ameaças que colocam em risco a nossa própria existência enquanto humanidade. Porque nós tratamos as questões, desde as questões climáticas até as questões mais relacionadas à violência institucional, como a tortura, a violência policial, a violência nas prisões, igualmente como questões de direitos humanos. E em todas essas matérias nós estamos diante de um momento desafiador e que coloca em questão a existência da própria humanidade, quando nós tratamos da relevância desses temas. Isso faz com que, até em alguns momentos, esses temas que são tão próprios daqueles direitos mais básicos até perdem espaço diante desses desafios que são colocados. O sistema penitenciário, por muito tempo, trouxe para o debate público nacional diversos questionamentos sobre quais rumos que o nosso Estado de Direito daria para a questão penitenciária. Isso sempre foi objeto da pauta pública. Em algum momento, quando essa crise ficou ainda mais aguda, nós perdemos espaço para discutir aquilo que tem sido o motor dos problemas do sistema penitenciário. Isso fez com que toda a sociedade, talvez, perdesse o compasso da necessidade de medidas emergenciais para solucionar aquilo que são problemas crônicos. Muitas vezes são tratados como crises, quando acontece algum episódio de projeção nacional, uma rebelião que tenha a maior repercussão, ou uma situação de massacre, como muitos que nós já vivenciamos na história do sistema penitenciário. Mas é fato que nós perdemos um pouco o compasso da importância de tematizar a urgência dos problemas do sistema penitenciário. E o reflexo a sociedade inteira percebe, porque o sistema não tem trazido respostas para os principais problemas a que ele se propõe a resolver. Então, o sistema hoje não traz respostas do ponto de vista da valorização da dignidade das pessoas. Se fala muito e de forma muito crítica ao sistema de ressocialização, de reintegração social. Nós sabemos dessas críticas especialmente porque nós vivemos um contexto social em que muitas vezes o processo de socialização não é absoluto na nossa sociedade. Mas é fato que o sistema não promove a integração social da pessoa presa. O sistema é incapaz de garantir as condições mínimas, né? Quando nós tratamos de educação, de saúde, de acesso ao trabalho, por mais que hajam esforços dos agentes públicos, e nós temos aqui pessoas certamente muito comprometidas na valorização dos direitos sociais das pessoas presas. Mas diante do retrato e do cenário que nós vivenciamos, o sistema tem se mostrado incapaz de dar respostas, tanto é que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a atuar diante da falta dessas respostas. Lembrando que o próprio Legislativo também, diante de alguns chamados, deu respostas importantes. É preciso destacar a importância da nova lei de medidas cautelares,
que traz um contraponto àquela prática muito comum de a prisão ao longo do processo ser a regra, né? A lei trouxe um arcabouço mais amplo para que outras alternativas fossem propiciadas. O Legislativo também trouxe outras alternativas, como a remissão pelo estudo e outras condições para que o sistema pudesse enfrentar, ainda que pontualmente, alguns problemas. Mas o Supremo Tribunal Federal precisou ser chamado a se colocar por conta do tamanho, por conta do problema ser um problema estrutural. Ele atingir tantas dimensões da nossa institucionalidade que era necessário, então, uma resposta também estrutural, que envolvesse tanto institucionalmente o Supremo Tribunal Federal, como todos os agentes públicos da institucionalidade que se relacionam com o sistema penitenciário. É aí, senadora, que o desafio, então, passa a tomar de forma central o prumo de trazer medidas concretas para enfrentar o problema. Por isso a ideia de ter um plano, por isso a ideia de ter medidas objetivas e concretas, por isso engajar os diversos agentes públicos e da sociedade civil nesse esforço que tem que ter uma direção muito clara, muito direta e muito imediata. E aqui vem uma mensagem da sociedade civil, muito respeitosa a esse processo legislativo, mas que se impõe, conectada com a importância da urgência das medidas, de um plano e de um engajamento institucional, se impõe manifestar que, nesse momento, a sociedade e o sistema de direitos e garantias fundamentais do Brasil precisa desse legislativo nesse esforço. E precisa, nesse momento, por exemplo, numa medida objetiva, que os vetos apostos à medida legislativa citada pela senhora sejam mantidos. E, se possível, até que uma nova medida legislativa trabalhe na direção oposta àquela que foi aqui aprovada. Por questões que são muito objetivas e, como a própria senadora disse, precisam fazer parte do debate. A ciência demonstra que exame criminológico não atinge aos objetivos propostos pela legislação. Não atende a esses objetivos. Não há um exame, não há um método científico capaz de ser preditivo em relação à capacidade de uma pessoa cometer ou não um crime. Uma pessoa sã pode cometer um crime, uma pessoa em transtorno pode cometer um crime em várias condições que a ciência e a humanidade é incapaz de prever e conter. O exame criminológico ele só traz um problema operacional e um problema para a garantia de direitos. Porque a gente sai da dimensão, e infelizmente alguns temas da ciência são colocados em questão quando a própria ciência o supera, mas aí nós precisamos enfrentar os problemas até operacionais e de gestão. Um sistema que mal consegue garantir devidamente no tempo e na necessidade proposta pela legislação o acesso ao trabalho, o acesso ao estudo, muitas vezes até a alimentação adequada, vai proporcionar condições para que as pessoas passem por um exame? Quando faltam funcionários, quando faltam servidores, quando a agenda dos profissionais da área é cada vez mais ampla no sentido de valorização e de precarização da sua forma de trabalho, como é que o sistema vai se organizar para aplicar uma regra que está sendo trazida até em contraponto àquilo que a própria ciência diz? Como é que o sistema vai se organizar para cumprir essa dimensão da progressividade, de permitir que um regime semiaberto seja um espaço para que as pessoas tenham socialização, mas mais do que isso, senhora senadora, é uma preocupação também daquelas pessoas que têm o apreço à família. Porque a legislação e o Estado diz que a pessoa tem direito a trabalhar, a sair para trabalhar. A legislação já deu essa condição à pessoa, para sair para trabalhar, a sair para estudar. Mas a legislação está dizendo que essa pessoa não pode sair no Dia das Mães e dar um abraço na sua mãe. Em ouvir da sua mãe o quanto é importante tê-la em liberdade, em condições de socialização, em condições de viver com a família como uma expectativa de cumprimento da pena. A legislação está dizendo isso. A mesma legislação
que é capaz de punir, que é capaz de colocar a pessoa presa numa situação degradante, ela também faz um esforço para afastar a pessoa da sua família. Em algo que é absolutamente contraditório aos esforços. Muitas vezes os esforços políticos feitos também dentro dessa casa para que a família seja valorizada. E aí qual é a consequência? Muito direta. A consequência é o agravamento dos problemas. Aí se discute que quando o Estado é incapaz de oferecer uma porta de saída, uma porta de socialização, uma porta de acolhimento à família, se o Estado não oferece, por meios até algumas vezes ilegais, outros espaços de socialização são oferecidos. E no Brasil hoje é algo que é até intuitivo. As pessoas têm a real dimensão do quanto o Estado acabou colaborando para o fortalecimento das organizações criminosas. E elas vão se fortalecer cada vez mais com esse tipo de medida. Vão se fortalecer cada vez mais que o Estado, por meio da atuação legislativa ou executiva ou judicial, coloca como única opção essa dimensão que opõe à realização de direitos e garantias fundamentais. Se nós queremos ter um futuro enquanto nação, se nós queremos realizar todo o potencial de nação que nós temos, nós precisamos valorizar os direitos e as garantias fundamentais. Os direitos humanos e os direitos fundamentais são a base, o alicerce para que esse país realize as suas potencialidades. Um país que trate o sistema penitenciário, os problemas do sistema penitenciário, da forma como nós estamos tratando, sem solução de urgência para os seus principais problemas, está condenado a agravar uma situação social de desigualdades estruturais e de um Estado incapaz de prover o bem-estar da sua população. Muito obrigado.